como a escolha do regime de bens afeta a divisão de herança para o parceiro ou parceira e também para os filhos. Continua conosco o advogado e diretor do Departamento de Direito de Família do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, Luiz Fernando Valadão. Doutor Valadão, o regime de bens interfere na divisão de herança? O regime de bens, ele poderá interferir na herança caso o cônjuge aquele que se casou com aquele que faleceu, os dois tiverem estabelecido um regime de bens que seja o da comunhão parcial de bens e o da separação convencional de bens. Nesses dois regimes, o cônjuge que sobreviver irá suceder ao cônjuge que faleceu em concorrência com os filhos. Então, haverá influência se houver descendentes, e se o regime de bens for um desses dois que eu citei, o cônjuge será herdeiro em concorrência com os descendentes. Agora, veja só, o cônjuge, pelo Código Civil, ele é herdeiro necessário. Eu não posso, cônjuge, excluir a minha esposa da sucessão sem que faça observância a um testamento e sem que eu faça além da legítima. Ela é uma herdeira legítima, ela faz jus... Mesmo em regime de separação total de bens? Mesmo, independente do regime, se não houver descendente, não houver ascendente, o cônjuge será herdeiro, seja qual for o regime de bens. E eu não posso excluí-lo, eu só posso dar em testamento a parte além da legítima, além da metade do que eu possuo. A outra metade será reservada ao herdeiro necessário e uma das figuras, um dos herdeiros necessários é o cônjuge sobrevivente. Já o mesmo não acontece na união estável. Esse até é um prejuízo, entre aspas, para quem estabelece uma relação de união estável. É um preconceito estabelecido pelo próprio legislador. Ele permite com que o cônjuge seja herdeiro necessário e não possa ser afastado da vocação sucessória, mas permite que o companheiro afaste a companheira, por exemplo, através de um testamento, já que ela não é herdeira necessária. Agora, como a divisão de bens afeta a herança para os filhos? Exatamente nesse contexto. Se o casamento foi estabelecido no regime de comunhão parcial ou no regime de separação convencional, o cônjuge poderá herdar conjuntamente com os filhos e irá, nesse contexto, interferir numa parcela que seria devida aos filhos. Agora, na formação de novas famílias, como é muito comum na sociedade atual, a gente vê, por exemplo, o marido se separa, ele teve filhos com a primeira esposa, aí se casa novamente, às vezes opta por não fazer nada em cartório, nem um casamento formal, nem esse contrato de união estável, e aí não contrai filhos com ela. E aí, nesse caso, como fica a questão da herança? A divisão de bens, depois da morte desse marido, por exemplo? Bom, se o marido faleceu e ele estabeleceu uma relação de união estável, ele será... Mesmo sem contrato? Mesmo sem contrato, mas se a companheira que sobreviveu, ela conseguir provar em juízo que existia uma relação pública, duradoura, com o intuito de estabelecer família, ela será herdeira dele, mas naquilo que pertine aos bens adquiridos onerosamente no curso da relação de união estável. Não anteriormente à relação de união estável. Ela não tem direito a nada. Anteriormente à união estável, não. Mas depois do início da união estável, os dois estavam convivendo. Ele adquiriu um carro, adquiriu um imóvel. Ela será herdeira nesses bens adquiridos depois do início da união estável e irá concorrer com o filho, ainda que seja de anterior relacionamento. Haverá uma concorrência entre a companheira e o filho, ainda que de anterior relacionamento. E aí, para ela ter direito, a partir de quantos anos de união estável? A lei não estabelece. A lei já chegou a estabelecer anteriormente um prazo, depois ela foi revogada nesse particular. Hoje o que interessa é que a relação seja pública, duradoura, com o intuito de constituição de família. Não é necessário haver a coabitação. Pode, isso é muito próprio em tempos atuais, inclusive, até no próprio casamento, a verdade seja dita, mas pode acontecer de um morar no local, o outro morar em outro, até por razões profissionais, então nem mesmo a coabitação é um requisito. O importante é que toda a sociedade, a comunidade, os vejam como integrantes de uma família, só que optaram por não celebrar o casamento. Agora, é muito comum hoje em dia também a pessoa fazer um contrato, não é necessariamente um testamento. É como se ela fizesse uma empresa, abrisse e passasse cotas para os filhos. Nesse caso, o patrimônio está protegido tanto quanto num testamento, de uma possível divisão aí com o companheiro ou companheira? Quando se estabelece uma sociedade e se repassa para os filhos
cotas dessa mesma sociedade, está se fazendo na modalidade de doação, possivelmente. Esse é um contrato que se estabelece em vida, obviamente, e ele já gera efeitos de imediato. A vantagem dele em relação ao testamento é que o doador, no caso, vamos supor, o pai está doando para alguns filhos e fazendo já aquela divisão por intermédio de uma doação mesmo. Ele está assistindo ao que está acontecendo. Na doação, o donatário, o recebedor da doação, ele tem que dar a sua anuência. Então, se todos os demais donatários, vamos supor, vários filhos, comparecem e assinam aquele pacto, aquela transferência, cada qual recebendo um percentual, isso significa que houve um acordo de vontades. E será muito mais difícil derrubá-lo depois, ainda que o pai, no nosso exemplo aqui, venha a falecer. Mais então, difícil derrubá-lo que o testamento, porque no testamento o pai, obviamente, já faleceu. E aí você pode ter conflitos que surjam entre aqueles que receberam a herança através do testamento e que possam querer questionar aquele testamento, tentando se apegar a alguns dados que eventualmente revelassem que não configurariam a real vontade do testador. E o testador já não está mais vivo para questionar. E, na realidade, no testamento, o herdeiro não anui, ele não assina no testamento dizendo que quer receber ou que concorda com aquela divisão tal qual foi celebrada no testamento. Então, a vantagem da chamada partilha em vida, que é uma modalidade mais específica, vamos dizer assim, de uma doação, é que ela se realiza em vida e se apara as arestas todos ali assentados numa mesa de uma reunião, o doador, geralmente o pai, né, e os filhos, e com isso se evita as possibilidades de maiores danos em virtude de conflitos de interesses que possam acontecer. O testamento é uma precaução que se pode tomar, ele é muito interessante, mas conforme o grau de conflito ou potencial conflito que possa existir naquele grupo familiar, quem sabe uma partilha em vida seja mais interessante. Muito obrigada pelas dicas e uma ótima noite para o senhor. Obrigado, boa noite. E o Notícias de Minas termina aqui. Os destaques do Brasil e do mundo no Rede TV News, que a partir de hoje está em novo horário, mais cedo, às 9h30 da noite. Para você, uma boa noite.